A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal SPAD. Você já ouviu falar de liberalismo teológico ou teologia liberal? No vídeo de hoje, que é praticamente um review com um breve comentário acerca do que é o liberalismo teológico, eu quero apresentar uma obra aqui de autores goianos, que são meus professores, e é uma obra importantíssima aí para que você compreenda o que é liberalismo teológico, teologia liberal, seus pressupostos, métodos, origens. É esta obra aqui, Teologia Liberal, Origens, Pressupostos e Métodos, escrito por Hermes Steinmeier, muitos já conhecem aí, Lázaro Divina Coelho e meu amigo em particular, professor, pastor, conferencista aí, Reginaldo Cruz Ferreira. Esta obra foi publicada pela Editora Cruz, uma editora muito importante aqui no estado de Goiás e também já aí muito importante aqui no Brasil. Então eu quero fazer aqui para vocês um breve comentário relacionado a esta obra e também o que esta obra vai apresentar dentro do conceito do liberalismo teológico. Vamos para o vídeo? O liberalismo teológico surgiu no século XVIII e se desenvolveu até o século XX. Sendo assim, o século XVIII foi o século do iluminismo, né? Que aí, na sua essência, é um tipo de antropocentrismo. O primeiro pensamento secular liberal inicia-se em sua estrutura histórica com a Revolução Francesa em 1789, na era do Iluminismo. Desde então, o pensamento cristão foi fortemente influenciado com a multiplicidade teológica cartesiana, kantiana, que vem de Immanuel Kant, um grande filósofo daquela época, dentro da influência marxista e tantas outras influências ali dentro do iluminismo, dentro de outras questões aí. No começo de uma conexão ali, a gente pode observar que durante esse tempo houve uma conexão entre o século XVIII ao século XIX, uma conexão entre iluminismo e liberalismo teológico, que era uma certa crise, a gente vê isso hoje, uma certa crise de identidade. Então, a gente precisa primeiro conhecer os pensamentos de alguns teólogos e alguns liberais desta época e observar alguns pensamentos de alguns liberais dos nossos tempos também, né? Conhecer aí pensamentos de Kant, Friedrich Schleiermacher e tantos outros ali, Arnold e tantos outros liberais que foram influenciados pelo iluminismo, principalmente ali na Alemanha. Então, neste livro, a gente vai estar abordando algumas questões, principalmente como a gente abordou agora, a questão da origem, que inicia ali no século XVIII, com o desenvolvimento ali do iluminismo ali, e se desenvolvendo até o século XX. Então, primeiro ponto é a gente interessar, observar e analisar a origem desse liberalismo teológico, uma certa frieza que houve ali, e dessa frieza uma crise de identidade, e esse liberalismo teológico invade algumas igrejas e invade ali universidades e acaba causando um declínio ali na questão da doutrina, dos dogmas da fé cristã. Vamos para o próximo vídeo? Sendo assim, nessa segunda parte, o liberalismo teológico, por sua vez, não utiliza pensamentos tradicionais, né, dogmáticos da fé cristã. Os seus métodos ou seus pressupostos, principalmente a questão dos seus métodos de interpretação, são variáveis. E um deles, bem conhecido, é o método histórico crítico. Esse novo método de interpretação das escrituras, que assim os liberais colocam, procurou elaborar uma releitura dos textos bíblicos nas suas críticas. Eles rejeitavam a doutrina da inspiração, da inerrância, da infabilidade das escrituras. Sendo assim também, nós observamos nos dias de hoje alguns pastores liberais, teólogos liberais, que tentam dizer que a Bíblia deve ser atualizada, deve ser reescrita, como também tem ideologias como ideologias de gênero, ideologias LGBTs e outras ideologias que querem tirar alguns textos da escritura para favorecer os seus ideais.
Sendo assim, a gente pode observar muito importante dentro desse livro que ele vai retratar sobre os métodos de interpretação do liberalismo teológico. É até interessante porque aqui tem algo também de positivo relacionado ao método de interpretação do liberalismo, porém ele é mais prejudicial do que produtivo. Então, tudo isso será explicado nesta grande obra, nessa breve obra, a Teologia Liberal, Origem, Pressupostos e Método. Vamos para o terceiro ponto? Dentro do terceiro ponto, Immanuel Kant, disse certa vez: Deus se tornou um ser desconhecido porque está além da possibilidade de conhecimento. Ou seja, ele estava dizendo que Deus estava fora da lógica de uma estrutura racional. Por essa razão, eles não acreditavam nos milagres das narrativas bíblicas. Eles diziam que isso passava a ser considerado estruturas mitológicas de uma religião. Sendo assim, nessa perspectiva, alguns adotaram esse conceito ideológico, no qual o ceticismo, a crítica são em seus fundamentos uma crítica ao modo em que a Escritura apresenta a ressurreição de Cristo, o nascimento virginal de Jesus, entre outros milagres bíblicos, a qual o liberalismo teológico não tem como verdadeiros, mas sim eles acreditam que isso tudo seja algo mitológico de cada religião, ou seja, cada religião tem as suas seu miticismo, as suas mitologias e os seus milagres a serem acreditados. Então, dentro deste livro, mais uma vez eu quero apresentar para vocês, Teologia Liberal, aqui tanto o Hermes Termaia quanto a doutora Lázara e o doutor Reginaldo Cruz apresentará para vocês alguns fundamentos importantes. E aqui eu quero falar algo do sumário. Olha, ele apresentará aqui, o Hermes Termaia vai apresentar o Iluminismo, a história de Immanuel Kant, um pensador influente, a epistemologia do racionalismo ou empirismo, noumenon, um fenômeno, o iluminismo e a teologia liberal, definição, liberalismo teológico e outras áreas do iluminismo. Iluminismo, Pombal e a inserção do protestantismo no Brasil. Já o capítulo 2 vai ser apresentado pelo Reginaldo Cruz. Ele diz assim, teologia liberal e a inerrância da Bíblia. Iluminismo e liberalismo teológico, conceitos, o que é liberalismo teológico, isso é muito importante, as raízes do liberalismo teológico e os efeitos do iluminismo. Aí vai apresentar a filosofia iluminista e suas influências, filosofias idealistas e suas influências, o pai do liberalismo teológico, e o principal, que é a relevância da inerrância da Escritura. Já o capítulo 3 vai ser apresentado pela doutora Lázara Divina Coelho, que ela vai apresentar a questão do método no fazer teologia, ou seja, ela vai apresentar algumas questões sobre religião e teologia, conhecimento religioso e conhecimento científico, o método e sua necessidade, que é a necessidade de um método teológico, a variedade dos métodos no âmbito da teologia bíblica e também a questão dos métodos exegéticos e de interpretação da Bíblia. Vai apresentar o método estruturalista, método histórico crítico, que é o método usado pelos teólogos liberais, e pela igreja, pelos reformadores e outros, que é usado por nós o método histórico gramatical. Tudo isso vai ser apresentado nesta breve obra muito importante para a igreja conhecer esta dimensão destrutiva da teologia liberal. E você vê aí como alguns pastores, não vou dizer o nome por causa da questão, pode ser processado, mas vocês sabem que querem aí atualizar a Bíblia, tirar texto da Bíblia e outras coisas a mais. Mas continuaremos com a sola Escritura. Ela é autoritativa, a Escritura interpreta a Escritura, e Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês quiserem comprar este livro, entre aí em contato, mandem mensagem, que a gente, se for de outro lugar, a gente envia para vocês pelo Correios. Entre em contato comigo que eu estarei aí passando para vocês valores e outras coisas a mais. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor.